Você que já passou dos 40 e sabe que está numa queda dos hormônios sexuais, sabia também que zumbido, incômodo com sons, perda de audição e tontura podem ter a ver? Não? E quando vocês chegam para mim e falam, doutora, eu já investiguei tudo, não achei nada. Nesses casos, sabia que essa associação com hormônio pode ser ainda mais relevante? Pois é. Então, essa live é para você aprender de uma vez por todas o quanto o seu ouvido é um órgão com uma baita de uma conectividade com outros órgãos aqui do corpo. Então, fica! Quem já me conhece sabe, essa é uma live que faz parte do nosso projeto Médicos que se Importam, porque a medicina é sagrada na minha vida. Eu falo que é um sonho de criança, mas uma dura realidade. Exercer uma boa medicina é remar contra a maré todo santo dia. E por isso nós criamos esse projeto justamente para chamar médicos que vão muito além do conhecimento, porque o conhecimento vira piso, vira base. E o que me atrai é gente que presta atenção, que tem o olho no olho com o paciente, que tem essa atenção integral, que tem empatia e compaixão. Então, esses são os nossos convidados aqui, muito, muito, muito selecionados. Hoje, o tema é o ouvido aqui na menopausa. Então, nos interessa muito falar para mulheres que estão acima de 40 anos e já têm sintomas, ou às vezes estão chegando lá, mas também nos interessa falar para homens que convivem com mulheres na menopausa e às vezes ouvem as queixas de zumbido, de incômodo com sons, mas ninguém ali na dupla se toca que isso também pode ter a ver com um declínio hormonal. Portanto, dentro desse tema ouvido e menopausa, a gente tem uma convidada top, que eu fiquei encantada e trouxe ela aqui para vocês, que é a doutora Juliana Paola, uma ginecologista em São José dos Campos, que fez residência médica em ginecologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, de onde eu sou também, minha casa, e é professora em pós-graduação em gineco regenerativa aqui da ABGREF. Então vou chamar aqui a doutora Juliana. Esse jeitinho todo cheio de energia dela, todo gostosinho, para que a gente possa desenvolver um pouquinho o assunto para vocês. Tudo bem, querida? Olá, tudo bem? Muito bem-vinda, muito bem-vinda. Obrigada. Muito feliz com o convite, obrigada. Nossa, Vamos falar de juntas. menopausa junto com você vai ser sensacional. Muito obrigada. Aí, gente, já deu para sentir a vibe da live de hoje, né? Vamos ali com esses sorrisões, aqui os nossos dois sorrisos, nosso brilho no olho. Vamos levar informação para quem precisa. Então, muito obrigada a você por ter aceitado. E eu vou te contar aqui um pouquinho dos bastidores de como eu fui parar em você, né? No comecinho do ano, olha só, já deve ter uns 5, 6 meses mesmo, uma seguidora que foi minha paciente viu um post, é sua seguidora também, e viu você fazendo um post de suplementação na menopausa. E quando eu fui ver esse post, você estava falando da importância de se tomar, suplementar vitamina D, ômega, coenzima Q10 e magnésio. E eu havia falado isso para ela, não por causa de menopausa, mas porque eu estava tratando uma síndrome pós-Covid, e eu também gosto, dentro das, das ferramentas, eu gosto de suplementação. Então, ela me marcou no seu post e falou, olha, doutora, ela fala que nem você. O conteúdo, né? O conteúdo. E daí eu falei, puta, mas olha só, o seu jeito super engraçado, criativo, com posts. Aí virei fã. Fiquei acompanhando até a hora que eu fiz o convite. E as nossas agendas não são muito fáceis, né? Não, a gente até tinha marcado, né, Tani? A gente tinha marcado e aí deu errado. No fim, agora deu certo, foi ótimo. E É isso realmente aí, é muito legal. Falar sobre menopausa e ajudar as mulheres
eu falo que é uma missão minha. É isso aí. E para mim, melhorar os ouvidos é uma missão minha. Então vamos lá ver o que essas duas partes aí têm a ver. Eu falo para os meus seguidores, Ju, que o ouvido é um órgão com uma super conectividade com outros órgãos e que o zumbido é como se fosse o grito, a linguagem que vai fazer a gente entender com qual conexão que ele está falando mais. Então, só para ficar claro aqui, antes da gente mergulhar nos hormônios, por exemplo, uma pessoa que me fala assim, meu zumbido piora quando eu como doce. Eu preciso entender vínculos entre o ouvido e a digestão. Meu zumbido piora quando eu tenho dor de cabeça. Eu preciso entender vínculos de zumbido com dor de cabeça. Meu zumbido piora quando meu intestino prende. Ok, então, dentro dessas pistas, a gente vai tentar achar os responsáveis para daí tratar de acordo, né? Então, acho que todo médico que tem essa noção integrativa que nós duas temos, isso aqui é arroz com feijão. A gente é muito simples a gente entender isso, né? Mas eu quero deixar isso claro porque muita gente me pergunta como é que trata zumbido? Como se fosse uma resposta com uma coisa só. E isso não faz sentido. Então, gente, dentro dessa premissa, que tem várias coisas, hoje a gente vai mergulhar nesse universo do ouvido com o declínio hormonal. Então, Ju, vamos lá, me conta, vamos integrando aqui a gineco com a otorrino, me conta no seu meio de campo, que você é mega acostumada com mulher na menopausa, quais são as queixas que você mais vê? Olha só, o que a gente antigamente falava dos sintomas da menopausa, hoje a gente entende muito mais. Então, antigamente era assim: qual é o sintoma da menopausa? Calorão, né? Então, mulher que tem calorão, tá na menopausa, mulher que não tem calorão, não tá na menopausa. Então, era isso e acabou. Hoje a gente sabe que tem catalogado 76 sintomas da menopausa e, por incrível que pareça, zumbido no ouvido é uma queixa e eu vejo muito frequente aqui no consultório. Isso é atualmente, porque ninguém antigamente pensava que zumbido no ouvido poderia ser uma falta hormonal. Então, é assim, são coisas que a gente começa a ver de sintomas que se passava despercebido e que a mulher achava que era pelo envelhecimento, que era por uma outra causa, ia atrás de um monte de profissional. E hoje a gente sabe que uma das causas, como você mesmo falou, o zumbido pode estar relacionado com vários fatores e a gente precisa ver a mulher e ver a pessoa como um todo para a gente entender quais são os gatilhos e qual é a causa desse zumbido. Mas a mulher na menopausa, uma das queixas que a gente vê é zumbido no ouvido. E assim, é o que a gente vê assim, olho coçando, coceira no ouvido. Então, assim, não é só o zumbido. Mas a gente tem muitos sintomas a ver com essa parte também do olho, da boca, do ouvido, que estão relacionados com a parte hormonal. Muito bom. Então, a parte otorrinolaringológica, ou seja, cabeça e pescoço. A perda de audição, as tonturas estão super comuns e muita mulher hoje chega para mim a partir dos 45, 50, falando de hipersensibilidade auditiva. Nossa, o ouvido está cansado de ouvir o volume que sempre esteve acostumado. Então, só no ouvido, 4 sintomas. Você viu Mas deixa eu puxar. um vídeo que eu gravei sobre como meu marido mastiga e como eu escuto que ele mastiga na menopausa. Porque assim, Eu não você vi viu esse. esse? Não, Conta, é assim. conta. Vou contar porque é Conta, engraçado. conta. Depois, quem não viu esse vídeo, pega esse vídeo. Porque assim, tipo, como meu marido mastiga, tubo silencioso, tudo bonitinho. Como eu, na menopausa, escuto meu marido mastigar. Porque, na verdade, além do ouvido ficar mais aguçado, e a gente sabe disso, existe a irritabilidade. Então, as duas coisas se juntam. E é um vídeo que muita gente comentou.
Muita gente comentou que sente a mesma coisa. E mostrando, falando, eu mostrei pro meu marido porque eu reclamo o tempo todo na menopausa, porque realmente isso é uma queixa de sons que antes estava acostumada e que não a incomodava, hoje esses mesmos sons passam a incomodar. Perfeito, perfeito. Olha, o conteúdo, olha, pena que eu perdi esse vídeo aí que não dá para acompanhar tudo, né? Mas... Ai, que sacada master para ser didática. Falo, gente, meus seguidores aqui sigam a doutora Juliana Paola. Da minha parte, Ju, o que, que eu vejo? Meu movimento é, 90% das pessoas que me procuram vêm por causa ou de zumbido ou de hipersensibilidade. Meu trabalho é muito, muito, muito nichado. Então, o que, que eu vejo? Das mulheres que vêm, que estão lá num declínio hormonal, eu fico pensando assim, vai para ser didática também. Ah, imagina lá os seus 76 sintomas da menopausa possíveis. E o zumbido finalmente entrou na lista. Mas até então eu vinha pensando assim: como. Vamos puxar o zumbido aqui, vai. Como o zumbido a gente sabe que pode acontecer fora de menopausa, inclusive em crianças e adolescentes, o que, que eu penso também? Será que ele é um primário do declínio hormonal? Ou se ele vem por quê? Por exemplo, o declínio hormonal muda neurotransmissores, né, no cérebro, muda a química cerebral. Então, como o estrógeno é muito amigo estimulador da serotonina e a progesterona é muito amigo estimulador do GABA, a hora que muda os hormônios, muda a química cerebral e a química cerebral alterada sempre foi uma causa de zumbido, tá? A outra coisa, a menopausa muda o metabolismo. O metabolismo alterado sempre foi uma causa de zumbido, né? Muda a relação com as dores musculares e articulares. A parte de dor aqui, cabeça, TM, pescoço, mudada, sempre foi uma causa de zumbido. Então, a minha dúvida, a questão emocional também. Então, como o zumbido sempre foi multifatorial e com possibilidade de causas na mesmíssima mulher, o meu pensamento ainda é duvidoso se é uma ação direta ou se é uma ação indireta. Mas, de qualquer jeito, no frigir dos ovos, a gente precisa tratar em conjunto de qualquer jeito, né? Então, eu vejo assim, eu não sei se... Você falou do seu exemplo aí com uma hipersensibilidade auditiva. Eu estou na menopausa desde a pandemia, né? Chegou ao lockdown, chegou a menopausa junto. Mas quando eu menstruava, eu via que quando eu estava lá na minha TPM, meu ouvido ficava super aguçado para o fechamento da porta do metrô. Quando apitava, que eu ia de um hospital para outro, apitava aquilo, me incomodava. E o resto do mês eu não estava nem aí com aquele apito. Então foi, acho que a primeira demonstração minha, isso aqui tem a ver com hormônios, né? E a gente vê em outras mulheres também, Ju, uma oscilação da audição ou uma sensação de ouvido tampado, né? Não sei, vocês que estão aqui assistindo a gente, alguém tem queixa específica do ouvido no período específico da menstruação, se ainda menstrua, ou agora na menopausa? Vão colocando para a gente aqui, que a gente vai lendo aos pouquinhos. Faz sentido para você, Ju? Faz. E eu já vi gente escrevendo aqui que o zumbido começou na menopausa. Já escreveram aqui. Já escreveram aqui que mostrou pro marido meu vídeo que o marido riu. Então, assim, todo mundo está se identificando. Muito bom. Todo mundo. A Muito identificação, bom. ó lá, eu tenho, faz sentido, né? Então, assim, tem muito sentido para as mulheres que antes não percebiam que esse zumbido... E assim, eu tenho pacientes que falam, nossa, mas pode ser da menopausa, pode ser da falta hormonal. Elas nem se relacionavam, nem pensaram que podia ser. Eu já fui no otorrino, já fui na fono, já fui no... E nada. Então, assim, só que não estão fazendo a parte da reposição. Então, quando eu inicio, é impressionante. Quando eu inicio a parte de reposição hormonal, certinha, não que vá resolver 100%, porque a gente sabe que é multifatorial.
mas a melhora é incrível. Então, assim, pacientes que estão há muito tempo com zumbido na menopausa e que não estão fazendo reposição hormonal porque não tinham encontrado alguém que fizesse a sua reposição hormonal, iniciam e falam que melhora. Então, assim, outra queixa também, não sei se você tem essa queixa de coceira. Para mim, não. Para mim, não. Não? Coceira no ouvido, coceira no olho, coceira no ouvido, pelo ressecamento. Então, o ressecamento que Perfeito. acontece na pele pela falta do estradiol resseca a pele inteira. Eu falo que resseca o corpo inteiro, do cabelo à unha. Eu falo que resseca olho, ouvido, boca, pepeca, resseca tudo. E esse ressecamento, eu costumo falar, sabe quando você toma sol e que resseca a pele e coça antes de descascar? É exatamente a sensação da coceira, né? Tudo que é ressecado coça. Então, mulher que tem a vulva ressecada, coça, o olho coça. Eu sei que meu hormônio está diminuindo e o meu implante está acabando quando eu começo a coçar o olho. Comecei a coçar o olho, eu falo, meu estradiol tá baixo. Então Perfeito, é incrível. né? Que a gente vai se ligando nos sintomas. No fim é isso, a gente fica pé da vida quando o corpo fica lançando sintomas, mas tudo está avisando alguma coisa. E é questão do nosso raciocínio de falar, eu já vi esse filme antes, mas eu gostei da dica assim do ouvido coçando, porque mesmo antes da menopausa, quando alguém tem coceira no ouvido, em qualquer idade, a gente sempre pensa se está tendo excesso de cera ou se está tendo falta de cera. A gente tem que pensar nisso, porque o ouvido sem a cera, que é a umidade, tem tendência a coçar. Então, se o ouvido fica ressecado, independente da cera, por causa da alteração hormonal, faz todo sentido também que tem essa coceira. Muito bom, ótimo aqui. Olá. E sabe que eu queria te contar? Sabe que eu queria te contar? Colocaram aí, coceira, coceira. Tem as seguidoras estão colocando coceira mesmo. Ótima bola que você levantou. Por falar nisso, alguém falou aqui de perda auditiva em sons graves, tá? A maioria das perdas auditivas, das causas de perda de audição, vai acometer as frequências agudas. Então, coisas raras acometem as frequências graves e muitas vezes podem estar associadas com erros de alimentação, tá? Aí, se você, Simoninha, se você for uma mulher na menopausa, pensa no erro metabólico original ou decorrente da questão hormonal também, tá? Essa é uma das causas raras de perda de audição para sons graves. Vale a pena aí ficar de olho. Ô Ju, sabe uma coisa que acontece? Assim, os hormônios, a gente está muito acostumado a ouvir os hormônios levarem a culpa, né? Porque, não, são os hormônios. Desde a adolescência a gente ouve esse papo, né? Mas você sabe que o zumbido leva umas culpas que às vezes eu fico pensando, pelos pacientes, né? Eu fico pensando, será que a pessoa tem razão nisso? Uma frase que eu ouço tanto de mulheres quanto de homens na menopausa, andropausa, é o seguinte, até deixei aqui entre aspas. Por causa do zumbido, eu nem tenho mais libido. O que você acha disso? Na verdade, eu acho que o zumbido incomoda a vida de uma maneira geral. A pessoa com zumbido no ouvido, você imagina ficar o tempo todo com zumbido no ouvido. Eu acho que assim atrapalha profissionalmente, atrapalha a vida, atrapalha a concentração, atrapalha você assistir um filme, pode atrapalhar na vida sexual? Eu acredito que sim. Porque assim, você com zumbido, você vai querer namorar? Você vai querer transar? Eu acho. E assim, o que a gente vê que a relação em si é muito cabeça, né? Então, assim, a cabeça comanda. Eu falo que libido não é só hormônio, principalmente para mulher. A libido na mulher envolve trocentas coisas. Eu falo que a mulher, ela precisa estar muito bem de tudo para ter libido. A mulher tem que estar bem para transar, o homem quer transar para ficar bem. Então, são situações diferentes que a mulher não estando bem
com zumbido, não conseguindo concentrar, pode atrapalhar, sim, a libido dela. Mas não é o zumbido que tem a ver com a libido. Eu acho que é o conjunto, né, de situações que ali a libido está causando para ela. Zumbido, Perfeito. eu não tenho zumbido. Nunca tive zumbido mesmo na menopausa. Mas eu acredito que o zumbido atrapalha a vida. E é exatamente assim. Mas olha só um outro lado bem interessante. Já tem uma pesquisa já de umas 2 décadas nos Estados Unidos que saiu a campo na rua perguntando para as pessoas: você tem zumbido ou não, né? E daí o zumbido é bem frequente, né? Aqui no Brasil a gente estima 22% dos paulistanos, que é uma a cada 5 pessoas, né? Em outras estatísticas mundiais aí, uma a cada 10 pessoas. Então é bastante. Mas nesse trabalho já antigo nos Estados Unidos, as pessoas que tinham zumbido, só 20% tinham dado um passo na direção de buscar ajuda, sugerindo que para 80% existe uma adaptação ou uma habituação espontânea da pessoa ao zumbido. Então, de novo, como tudo nessa vida, tem muito de cabeça. Quando o zumbido aparece e a pessoa reage assim: ah, o que é isso? Ah, sei lá, tem que buscar os filhos na escola, tô atrasada, e literalmente põe de escanteio, o cérebro tem tendência a minimizar o incômodo e a presença do zumbido. E para algumas outras pessoas que o zumbido aparece, e como sempre a gente tem medo do desconhecido, e a pessoa faz o caminho: nossa, o que é isso? Preocupou, vai no Google, aí o Google é cruel em relação a zumbido, aí maximiza a percepção do zumbido. Mas é sempre interessante a gente saber desse outro lado do zumbido, porque eu sou a ponta que tem tendência de ver só caso grave, né? De zumbido. Mas Porque chega até você. é bacana que a gente veja que isso é a pontinha do iceberg e que tem muita gente que percebe, mas não sofre. Então, à medida que isso acontece, que a gente olha todos os lados, eu sempre fico pensando o quanto um zumbido pode ser a peste, né? Do jeito que você descreveu, e realmente, olha, é complicado, né? Daí ter libido quando a gente está preocupada, fazendo hipóteses, pensando em Alzheimer e não sei o quê, e todas as propagandas enganosas de tratamento de zumbido estão puxando para o medo da demência, né? Eu fico pé da vida com isso. Mas, de qualquer jeito, só para alinhavar aqui, eu acho que é sempre importante a pessoa que acha que está sem libido por causa do ouvido olhar esse todo antes de culpar o zumbido, porque senão, se por acaso o zumbido for mais inocente, sem querer, esse erro de julgamento faz com que o cérebro faça o quê? Ó, alerta geral contra o zumbido, monitoração 24 horas por dia. E aí sim acaba acontecendo uma avalanche de processos que vão fazer com que esse sofrimento aumente cada vez mais. Então, sempre um olho no peixe e outro no gato, né? Como diz o ditado. Olha para todos os lados e daí avalia junto com os profissionais que entendem isso para ver quem é o ovo, quem é a galinha. Faz sentido isso para você, Ju? Faz porque é exatamente isso. Você não pode culpar a falta da libido em si por conta de um sintoma, não só o zumbido, né? Tipo, eu tenho isso, então eu tenho falta de libido por causa disso, né? Então é exatamente isso que você está falando. A gente tem que olhar como um todo para poder ver a real causa, tratar. E isso que você me falou sobre tem gente que minimiza e tem gente que maximiza, é bem interessante, porque eu tenho um paciente que quando começa a fazer reposição, tá na menopausa, volta e fala: sabe que eu tinha um zumbido? Bem, eu não ligava, não me atrapalhava muito e melhorou. Na verdade, essa paciente, ela minimizava, tinha um zumbido que para ela levava a vida dela e ela começou a tratar e ela voltou falando: eu tinha, era uma coisa que eu nem achava que tinha a ver com a menopausa, por isso que eu nem te falei, mas quando eu comecei, aquele zumbidinho que eu tinha melhorou. Então essa paciente, Perfeito. na verdade, minimizava. Perfeito, isso aí. Daí, a hora que mudou, ela fez o link
né, que não tinha feito antes. Muito, muito bom. Também ouço isso bastante. Ô, Ju, e qual que é a sua opinião em relação à reposição hormonal? Você acha que os médicos já estão indo mais nessa direção da reposição sem tanto medo e culpa? Ou você acha que tem muito bloqueio ainda, como tinha, sei lá, até há 10 anos atrás? Então, tem bloqueio, muito bloqueio, muito. Tem alguns médicos indo atrás e vendo o que precisa ser feito para as mulheres, melhorar a qualidade de vida das mulheres, mas ainda é pouco, pelo que eu sinto, porque aqui na rede social e também aqui no consultório, muita gente me procurando que já procurou várias ajuda e foi negada a reposição. Então, assim, existem médicos que ainda estão há 20 anos atrás, quando saiu o estudo WHI, o estudo WHI que foi em 2002, onde se crucificou a reposição hormonal que causava câncer. Naquela época, se tirou todos os hormônios de todas as mulheres. Os médicos que pararam ali continuam negando e continuam acreditando que reposição hormonal é prejudicial e que causa câncer. Só que a atualização nesses 22 anos sobre a reposição hormonal faz com que a gente tenha certeza que a reposição hormonal só traz benefício, principalmente de melhor qualidade de vida, bem-estar e diminuição de doenças crônicas, como osteoporose, doença cardiovascular, demência, a gente sabe que está relacionado com a falta hormonal. E os médicos que estão buscando atualização estão abertos e propõem para as pacientes deles a reposição hormonal. Mas ainda é uma minoria, infelizmente. Porque a gente tem, se a gente pensar que no mundo, em 2030, vai ter 1 bilhão de mulheres na menopausa. No Brasil, 30 milhões de mulheres vão estar na menopausa em 2030. 30 milhões. Essas mulheres precisam de médicos atualizados que socorram ela e que, se elas puderem fazer reposição hormonal, vale a pena. A gente sabe que mulher na menopausa morre muito mais de doença cardiovascular do que de câncer. A gente sabe que a mulher morre de infarto 8 vezes mais do que de câncer de mama na menopausa, pela falta hormonal. Doença cardiovascular é a grande morbimortalidade das mulheres, e a reposição hormonal faz com que melhore esse risco. Então, repor hormônio, mesmo nas mulheres que não têm sintomas ou que acham que não têm sintomas, porque a maioria tem sintoma, mas muitas nem sabem que aquele sintoma que ela tem é da falta hormonal, é fundamental. Eu falo para as pacientes, falo aqui, eu respondo muita gente aqui. Eu falo, se seu médico falou para você não repor hormônio, que causa câncer, que sua mãe teve câncer de mama e não pode repor, procure outra opinião. Então... Ótimo. E eu mesma não sendo gineco, eu vou endossar essa sua opinião também, porque quando a menopausa chegou ali no começo da pandemia, eu fiquei 1 mês e meio sem trabalhar mesmo, sem atender, eu fui fazer curso de hormônio. Gente do céu, abre a cabeça da gente. Eu fiz um curso do Dr. Ítalo Rachid, né, que é famoso dentro dessa parte, e ele falava... Hormônio está acostumado a levar culpa, mas hormônio é mensageiro da vida. Hormônio trabalha para deixar tudo direitinho no nosso corpo. Então, a gente começa a ter esses sintomas todos e se expor ao risco dessas doenças todas, mais cronicamente, por causa da falta. Não é por causa da presença, porque a gente viveu com eles desde que nasceu, né? Então, a hora que eu vi ele falando com os argumentos, mas minha cabeça fez assim, ó, faz muito sentido mesmo eu não sendo ginecologista, né?
E então, assim, para mim foi uma bênção. Quando eu entrei na menopausa, eu sempre dormi bem. Comecei a acordar de madrugada, então sintoma típico. Meu cabelo, que sempre foi fininho, infantil, deu uma queda enorme. Eu comecei a ficar cansada, eu fazia corrida de rua. Em 2019, eu já estava cansada. Eu falava, nossa, mas eu não estou rendendo. Mas a minha menstruação ainda estava beleza, né? Aí virou, pronto, menopausa, parou de uma vez assim. Eu falei, gente do céu, agora entendi tudo. Então foram 4 meses de sintomas. Entrei, tem uma gineco integrativa. Entrei com reposição de hormônios bioidênticos, tirei glúten, alimentos inflamatórios, reforcei a suplementação, atividade física sempre fiz. E, gente, existe luz depois no fim do túnel da menopausa. Eu acho que a Juliana e eu somos 2 exemplos, né? De mulheres ativas que continuam fazendo as coisas, não estão obesas, nem acabadas, nem nada. Então, vale muito a pena para vocês que estão aqui nos ouvindo e sofrendo porque estão numa encruzilhada, porque não chega ajuda. Pelo amor de Deus, né? Prisão sem grades, não. Se liberta disso e vai buscar outras opiniões de gente que está atualizada, e é por isso que eu estou dando meu depoimento pessoal aqui também, tá? Para ver que, de fato, a hora que você trata o todo e organiza seus hormônios, a tendência é um eixo todo muito mais equilibrado. Faz sentido? E é o que eu falo para os pacientes, assim, por que que antigamente não se pensava na menopausa? Porque a mulher morria com 50 anos. A mulher, há 200 anos atrás, morria com 50 anos. Então, o que que a natureza entendia? A mulher não procria mais, não tem mais função na humanidade, ela pode morrer. Então, acaba o hormônio, ela não procria mais, acabou, ela pode morrer. Só que a evolução veio com que a expectativa de vida nossa vai para 84 anos, né? 81, 82, 84. E como você quer chegar lá? Você quer chegar como que você quer envelhecer? Então, a reposição hormonal faz com que você mantenha o seu organismo, a sua qualidade de vida, para você chegar lá na frente sem osteoporose, porque quantas idosas quebram o fêmur e caem? Não é que elas caíram e quebraram o fêmur, elas quebraram o fêmur e caíram por uma osteoporose pela falta hormonal. Então, para você ter banco de músculo, para você levantar, ter autonomia com 80 anos, levantar sozinha do sofá, subir uma escada e você ter essa autonomia para criar banco de músculo, a gente tem que fazer a nossa parte, com certeza, porque eu falo, não adianta eu passar hormônio para você se você não vai fazer a sua parte. Você tem que se alimentar, diminuir aí a fazer a parte suplementação de proteína, comer bem, diminuir glúten, que é o que você falou, que você diminuiu, que realmente isso é inflamatório. Fazer atividade física, e a gente sabe que é fundamental fazer musculação para fazer banco de músculo e reposição hormonal. A minha paciente, ela pode chegar aqui fazendo musculação, se alimentando bem, mas se ela não fizer reposição hormonal, eu consigo ver que ela não faz reposição hormonal porque na bioimpedância a massa muscular vai estar baixa. Então é muito difícil ganhar massa muscular sem hormônio. E é o que o doutor Ítalo fala. Se o hormônio desse câncer, as pessoas mais jovens com mais hormônio teriam mais câncer. E não é o que acontece. Quem tem mais câncer são as pessoas mais velhas, mais idosas, que não têm hormônio. Até as pacientes... É um ótimo argumento. Hoje eu atendi uma paciente aqui que ela falou: minha mãe teve câncer de mama. Teve câncer de mama com 65 anos. E aí eu perguntei para ela: sua mãe fazia reposição hormonal? Não. Então, assim, a paciente, você fazer reposição hormonal não aumenta o risco de câncer. A mãe dela, com 65 anos, não fazia reposição hormonal e teve câncer de mama. Por que ela não pode fazer? Isso é mito.
O fato da mãe ter tido câncer de mama não faz com que você não possa fazer reposição hormonal. Inclusive, o oncologista da mãe falou para ela, falou, pode fazer reposição hormonal. O fato da sua mãe ter tido câncer de mama não quer dizer que você não possa. Então, isso é muito... essa visão desse oncologista é muito interessante porque ele sabe que não aumenta o risco de câncer para essa paciente. Muito bom. Aos poucos as coisas, as novidades vão se espalhando, né? Infelizmente as coisas nunca são tão rápidas. Ô Ju, estão perguntando aqui, ó, eu ia te perguntar mesmo de qualquer jeito, do que você acha da reposição hormonal, se precisa ser bioidêntico ou não, se começa com estrógeno e progesterona e depois a testo, ou se vai, às vezes já entra com a testosterona também. Só dá uma resumida aqui para as pessoas se sentirem ajudadas aqui. O que a gente tem hoje? Pensa que nosso organismo, com a menopausa, a gente tem declínio dos 3 hormônios: estradiol, testosterona e progesterona. Quando a gente faz reposição, o ideal é repor aquilo que o nosso organismo deixou de produzir. Então, o que a gente vai repor? Estradiol, testosterona e progesterona, que são os hormônios ditos bioidênticos. Por que é bioidêntico? Porque a molécula é igual àquela que a gente produzia e deixou de produzir. Então, a molécula é igual, a gente vai repor um hormônio com a molécula igual ao que a gente produzia. Então, o que a gente vai repor numa mulher? Depende. Depende do sintoma dela. Depende do que ela precisa. Precisa repor os 3? Não necessariamente. Então, uma mulher que ainda está menstruando, mas que começou a alterar o sono, tá levantando às 3 horas da manhã, tá acordando, tá tendo insônia, tá ficando irritada. Qual o hormônio que ela tá faltando para ela? Provavelmente progesterona. Então a progesterona melhora o sono, porque estimula a GABA, deixa a mulher mais tranquila. A progesterona é o hormônio da tranquilidade. Então essa mulher precisa de progesterona, ela tá menstruando ainda. Então o estradiol dela provavelmente tá bom, mas ela tem essa falta do sono. Então, progesterona. Mulher com fogacho, parou de menstruar, tá com dor articular, tá faltando o quê? Estradiol. Então, eu vou introduzir estradiol para essa mulher. A mulher tá com estradiol, tá com progesterona, mesmo repondo esses 2 hormônios, começou a não ter libido, ficar cansada, fadigada, treina, mas não ganha músculo. O que tá faltando para ela? Testosterona. E aí a gente vai repor testosterona. Testosterona, às vezes a mulher com falta de libido, ela não tem falta da testosterona, às vezes ela tem falta do estradiol. O estradiol também está diminuição de libido. Não adianta repor testosterona para uma mulher com falta de libido se o estradiol dela estiver baixo. Essa testosterona não vai fazer nada porque o estradiol está baixo. A junção dos hormônios de equilíbrio hormonal é muito importante. Não adianta a gente repor um hormônio, a gente tem que equilibrar os hormônios para essa mulher. E o exame de sangue não necessariamente vai me dar o diagnóstico e vai me dar o fato de eu ter que repor hormônio e a dosagem. É muito mais sintoma. A gente sabe exatamente, de acordo com o sintoma, qual hormônio está faltando. Que hormônio que está faltando para essa mulher? E aí eu vou repor. Então, esse equilíbrio é muito importante. A gente saber exatamente, e isso vai fazer com que tudo esteja equilibrado. E vai melhorar a mulher como um todo. Que aula! Gente, não foi? Nossa, super aula, muito didática você. Ô Ju, enquanto o pessoal comenta aqui, eu fiz um story e prometi que eu ia ser inclusiva. Então, quero falar um pouquinho de homens, dar uma pitadinha de homens na andropausa, você fica à vontade, até porque muitas mulheres na menopausa são casadas com homens na andropausa, né? Então, vamos... Vamos falar um pouquinho. Você sabe que quando eu gravei um vídeo com meu marido, e um vídeo dele falando, sou marido de mulher na menopausa,
E aí o vídeo, né? Muita gente assistiu esse vídeo, que ele fala: sou marido de mulher na menopausa, não entendo porque ela sempre tá cansada, né? Muita gente comentou. E você, não tá na andropausa? E você, fala mais da andropausa. Por quê? Homens também entram na andropausa. Homens também têm declínio hormonal. Claro que um pouco mais tarde do que a gente, o homem entra na andropausa um pouquinho mais lento, a mulher é assim, ó, né? O homem é um pouco mais lento, mas entra também na andropausa. Qual que é o maior sintoma? O que acontece com o homem na andropausa? Primeiro de tudo, a libido no homem, na andropausa, é a última a cair. Homem, para ter diminuição de libido, significa que a testosterona dele está zerada. O homem começa na andropausa, um dos primeiros sintomas, e vocês vão se identificar, depois vocês até coloquem aí, o homem começa a ficar mais ranzinza. É um homem que fica mais ranzinza, que se incomoda com coisas que antes não se incomodavam, que começa a ficar ranzinza mesmo. Isso é um dos sintomas bem característicos da andropausa. Depois, ele começa a ficar mais cansado, mais fadigado, mais não querendo fazer as coisas, não tá tão disposto, não quer muito ir pra academia, se fala para sair, não tá muito afim, mas ainda, libido ainda tem. Mas é um homem mais cansado. Começa a barriguinha ficar um pouquinho mais proeminente. Começa a perder um pouquinho de sobrancelha, né? Começa a ficar um pouquinho mais... É aquele homem mais, assim, meio que cabisbaixo, meio... E aí, por último, a libido, né? Então, assim, o homem tem essa diminuição. E a reposição para o homem, claro que no homem, a gente repõe testosterona, que é o hormônio predominante no homem, precisa fazer reposição também. Porque não adianta a gente equilibrar a mulher ficar bonitinha, com tudo equilibrado, se o homem também não tiver. Você sabe que eu faço muita reposição aqui, e aí depois vem o marido falar, e eu, agora ela tá... Tratamento de casal. E é exatamente isso que a gente faz, porque o equilíbrio tem que ser do casal. O casal precisa estar equilibrado. A mulher tem 10% da testosterona do homem, mas ela tem. Só que não adianta eu deixar o normal da mulher se o do homem tá baixo. Então, se eu vou deixar da mulher num nível bom para ela, o do homem tem que estar 10 vezes mais do que o dela. Esse é normalmente o equilíbrio bom do casal. E aí, quando precisa, faz a reposição no homem também. Então... Muito bom, aí, salvando uns casamentos, né? Agora eu vou botar fogo no parquinho um pouquinho, porque eu vou puxar para o ouvido dos homens na andropausa, né? Dentro de toda essa cascata que a Juliana foi falando, em algum momento na vida desse homem na andropausa aparece zumbido e perda de audição. A tontura menos, mas zumbido e perda de audição é razoavelmente frequente. E aí o que acontece? Zumbido, perda de audição, andropausa, já com rebaixamento de libido, e a mudança do comportamento, muitos homens vão para antidepressivo. E aí, o que vários deles já me contaram? Tem gente, primeiro, que começa a ter efeito colateral com o antidepressivo, seja efeito colateral geral ou seja efeito colateral ainda na piora adicional da libido. Tem gente que, quando vai para o hormônio, então fica tentando o antidepressivo, vai no psiquiatra, muda para o segundo, muda para o terceiro, só efeito colateral e sem melhora, nem do ouvido, nem do cansaço, nem da libido. E aí, até que o homem tem um estalo e vai para dosagem de hormônio, vai para o urologista e daí vai para reposição. E aí muitos deles dão uma melhorada de ânimo, de massa muscular, da chatice, etc., da libido, do zumbido também.
tá? Então é importante tanto para a mulher como para o homem pensar na possibilidade do declínio hormonal ser algo envolvido diretamente com o ouvido e cujo tratamento pode melhorar o ouvido. Então, mesmo raciocínio da mulher. Agora, o que a gente tem que pensar? Como a libido é algo muito, muito, muito valorizada, existe em qualquer idade, mas principalmente acima dos 45, 50 anos, o uso dos estimulantes sexuais. E aí, o fogo no parquinho que eu falei que eu ia colocar é que a gente tenta melhorar uma coisa como a libido, a performance sexual, e aí a gente bate de frente com a ototoxicidade de alguns estimulantes sexuais, podendo comprometer o ouvido e aumentando a perda de audição e aumentando o zumbido, tá? Então, essa clareza eu queria passar para vocês, porque é isso, né? Também é um problema, é uma questão do casal para a gente olhar para ela de uma maneira melhor. Mas uma vez eu estava atendendo um casal, né? Ele era o paciente e ela estava junto. E daí, quando eu expliquei, né, que tinha essa possibilidade do Cialis ser a causa do zumbido, porque cronologicamente, na linha do tempo, começou a usar Cialis, um tempo depois começou a piorar do ouvido como um todo. A hora que eu expliquei, a esposa dele virou e falou assim: vixe, por isso que todos os amigos os maridos das minhas amigas estão ficando surdos, né? Porque tá tudo usando Cialis, né? Então, já que a gente está juntando hormônio e ouvido, vale a pena a gente, enfim, colocar essa pílula a mais aqui de clareza para vocês, para que possa haver um reconhecimento de uma possível situação aí do casal e outra ideia de tentar organizar como é que fica o relacionamento quando o ouvido é uma queixa, mas a libido também é outra. Então, assim, nem sempre é fácil, né? A gente está colocando aqui isso em cima as cartas na mesa para vocês pensarem. Se vocês estiverem se identificando aí nessa situação, né? Já dá para ter um outro olhar para isso também, né? Enfim, ô Ju, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. A minha vida mudou muito da pandemia para cá, não só por causa da menopausa que eu falei, mas por causa de uma demanda dos pacientes com zumbido, que eu trabalho com isso já há 30 anos, né? E há muitos anos eu sou acostumada com casos graves. Mas fez assim uma virada do lockdown para cá, por quê? A gente reuniu muitas causas de zumbido que eram isoladas, tudo junto na mesma pessoa no planeta inteiro, né? Fora que depois veio a Covid, veio a vacina, outras causas que agora se comprovaram, etiologias também para o zumbido, né? Outros fatores que são causas de zumbido. Deixa eu mudar a frase, né? Então fez assim um boom de zumbido e hipersensibilidade auditiva, e eu falei, socorro, não vou dar conta, né? E por isso um dos meus outros projetos, que é a live de domingo, que é meu grupo de apoio a pessoas com zumbido, nasceu por causa dessa demanda. Eu faço uma live de orientação a zumbido todo domingo, né? Meu outro trabalho voluntário. Mas eu queria te perguntar assim, a doidice toda da pandemia, com Covid, com vacina, você notou alguma mudança no quesito menopausa nas mulheres? Você acha que as coisas estão antecipadas ou as coisas estão mais floridas? Qual que é a sua visão? Eu acredito muito que, assim, primeiro que com o Covid, com a pandemia, as pessoas deram uma virada na vida delas, né? Então, acho que isso foi uma coisa que muita gente falou: opa, eu posso morrer de um dia para o outro, opa, eu preciso melhorar minha qualidade de vida. Eu sinto muito pós-pandemia as pessoas procurando mais ajuda. Assim como foi para você, a demanda que eu tenho hoje é muito, muito maior. De pessoas procurando, querendo melhorar a qualidade de vida, de saúde, de bem-estar, de estilo de vida, para viver bem. Então, eu acredito muito nessa consciência maior pós-pandemia, de pessoas querendo melhorar de uma maneira geral. Eu acho que assim cresceu muito e eu fico muito feliz de ver pessoas, por exemplo, fazendo mais atividade física. Aqui, por exemplo, em São José, eu vejo como as academias estão lotadas,
como tem gente correndo, como tem gente... Então, eu acredito que sim, as pessoas estão se cuidando mais. As pessoas estão se cuidando mais, tanto no estilo de vida, quanto na parte também da alimentação. A gente tem visto isso, pessoas melhorando a parte da alimentação, lugares vendendo produtos melhores, né? E tentando realmente tirar toda a parte de alimentação inflamatória. E as mulheres tentando se cuidar mais na menopausa. Mulheres estão envelhecendo mais, querem melhorar a qualidade de vida, sabem que para isso precisam de ajuda. Então, a demanda tá enorme, enorme. Então, eu acho que assim, a pandemia teve essa virada. Teve essa virada e a gente vê isso nítido em todos os lugares. Eu acho que até as pessoas mais jovens. Pessoas mais novas estão se procurando se cuidar mais, tendo, claro que tem aqueles que não querem nem saber, mas assim, eu vejo muito, meus filhos, eu tenho um filho de 22 anos, um de 17, que vem, né, como a gente leva a vida e que tem a gente como exemplo, mas assim, eu vejo que os amigos deles também, então assim, eu acho que isso é muito legal. E eu vejo também que é muito o Brasil, eu estava falando isso ontem, que eu acho que a saúde no Brasil é muito melhor, né, do que no resto do mundo, de procura das pessoas quererem se cuidarem, porque a gente vê que reposição hormonal no resto do mundo é péssima, por enquanto. A gente não tem esse respaldo, não só da reposição hormonal, mas também com cuidados à saúde. Eles não trabalham muito com prevenção, que a gente tem trabalhado cada vez mais. A medicina funcional, integrativa, onde a gente prioriza qualidade de vida, saúde, bem-estar, para evitar a doença, isso é uma coisa muito nossa, né? Eu acho que assim, o Brasil está muito à frente disso e a gente quer que não adoecemos. E no resto do mundo, a gente tem muito respaldo de tratar a doença. Eu estava até conversando, veio uma médica, eu estava falando isso ontem, veio uma médica fazer um fellow comigo aqui de Portugal, ela é portuguesa, ela falou que lá ninguém faz atividade física. Ninguém. Que lá quem faz atividade física é brasileiro, nas academias. Então, que coisa, eu né? eu tenho orgulho das pessoas no Brasil quererem se cuidar mais. E Que essa coisa. demanda pós-pandemia tá muito incrível, assim. Eu não tô dando conta, assim como você não tá dando conta de ir atrás, eu realmente estou bem, as pessoas estão até colocando aqui na live que tá na minha lista de espera, porque é isso, né? A gente não tá dando conta de pessoas porque a gente quer ajudar. E esse trabalho que você tá fazendo é muito incrível. Porque fazer live, ajudar, porque isso é um trabalho voluntário. Porque o que eu falo, todo mundo fala, o meu trabalho aqui na rede social não é para as minhas pacientes, porque as minhas pacientes estão aqui comigo. É para quem não pode estar aqui. É para quem pega essa informação e isso faça com que ajude ela, que vá procurar ajuda em outro lugar. Então, assim, você está de parabéns com esse projeto seu de trazer médicos que pensam da maneira que a gente pensa e para ajudar as pessoas. Então, acho que isso é fundamental. Informação, tem muita informação boa. Muita informação que muita gente pode pegar aqui para levar para a sua vida, para melhorar a sua qualidade de vida, independente e informação de graça. Independente se você tem um poder aquisitivo ou não, a informação está aqui. Então, acho que isso é muito incrível. É isso aí, que bom. A gente segue, né? Eu acho que essa visão integrativa também inclui um pouco de coração, né? A gente que trabalha com o coração, que quer enxergar o todo e quer fazer alguma coisa pela comunidade, é isso, né? Trabalho e coração vai levando pela frente. Eu falo, eu até tenho um coração laranja aqui, né? Que tudo nosso é laranja, é o Novembro Laranja, a nossa campanha, eu falo, meu coração é laranja. Então, eu te agradeço um monte por essas palavras aí, e é isso, né? Quanto mais a gente puder empoderar as pessoas em qualquer canto do mundo, e você falou de Portugal, eu tenho várias pacientes online de Portugal, e elas falam, é muito difícil arrumar alguém que cuide de zumbido, né? Enfim, complicações aí da vida, não dá pra gente resolver tudo. Mas só para dar uma amarradinha aqui antes da gente
terminar, eu achei muito legal a sua conversa, a sua justificativa dessa mudança de filosofia de vida, né, por causa do aperto da pandemia, né, de cair a ficha mais coletivamente, as pessoas se cuidarem. Faz muito sentido para mim. Eu tenho só uma preocupaçãozinha do quanto isso também pode ter alguma coisa a ver com uma questão orgânica, que eu vou resumir para você aqui. Desde que eu li um estudo ali, eu li em 2022, sobre a permanência da proteína spike, né? A vilã do coronavírus, né? Então tinha a bolinha lá e um monte de espetinho, para quem não lembra do nome proteína spike, né? Então, eu tinha visto um estudo em 2022, que a gente discutiu no congresso, que é o seguinte: teoricamente, no jeito do nosso sistema imune funcionar, a hora que essa proteína spike baixa lá na circulação, deveria vir uma célula do sistema imune, que é o monócito. Ele, em geral, vive 5 dias, em média, né? E ele vai lá, come, fagocita essa proteína spike, morre com ela dentro e apresenta para o resto do sistema imune tirar o lixo, vamos dizer assim, tá? E a proteína spike tinha desenvolvido um mecanismo mega inteligente, sofisticado, que a hora que ela era comida, ela não deixava o monócito morrer. Então, 15 meses, para um negócio que vive 5 dias, 15 meses depois de que algumas pessoas que tiveram corona na Covid não tinham tomado vacina, lá no começo ainda da pandemia, a bichinha ainda tinha sido encontrada dentro do monócito, passeando nos vasos sanguíneos, usando o monócito de Uber ou de táxi e chegando e provocando processos inflamatórios nos vasos sanguíneos, né? Do Oiapoque ao Chuí do corpo. Então, a nossa preocupação com o vírus vem muito de que ele tem irrigação terminal. É uma arterinha michuruca terminal que tem essa possibilidade de fazer a irrigação 24 horas por dia para o ouvido funcionar. E a hora que essa irrigação dá uma murchada, porque a microcirculação inflamou, né, com esses processos, é muito natural a gente pensar em diminuição da função do ouvido, que é a audição, e daí o zumbido, e o equilíbrio, e daí a tontura, tá? Então, depois dessa pesquisa, eu não soube se teve mais, qual que foi a continuidade, se de repente já comprovaram que pode durar 4 anos no corpo, né? Enfim, com permanência de processos inflamatórios. Então, fica algo para a gente pensar, porque, por exemplo, há um mês atrás, há 40 dias atrás, eu entrei num quadro respiratório, beleza, estamos no inverno, todo mundo está pegando e tal, e só porque eu ia visitar uma pessoa de 80 anos, eu resolvi testar a Covid, eu estava positiva. Ou seja, ela ainda está aqui no meio de nós, mesmo que a gente tenha desencanado, perdido o medo de internar, não sei o quê, ela ainda está dando sintomas. Então, dentro desse conjunto, mesmo que a gente tenha falado hoje prioritariamente de hormônios, dentro de conjunto de sintomas que algumas pessoas continuam a ter e que são rebeldes a tratamento clínico, às vezes hormonal ou medicamentoso, a gente precisa olhar na linha do tempo e falar assim, ó, se eu não testei Covid, eu tive algum processo inflamatório infeccioso parecido, poderia ter sido Covid se eu tivesse ido testar. É o que eu falo, eu só fui com o receio, se não tinha, minha Covid tinha passado batida. Então, além da gente dar uma reforçada na suplementação, se estiver fazendo besteira alimentar, conserta tudo, né? Para minimizar o risco dos sintomas de ouvido e de todos aqueles 1.502 sintomas que o pós-Covid pode causar, que nem a menopausa, né? Enfim, então fica esse alerta aí para a gente levar para casa, refletir um pouquinho também, para que, de repente, a gente possa também empoderar a visão de pessoas que não estão entendendo o quadro que tem, porque já estão fazendo reposição hormonal, mas o ouvido está piorando. Para pensar, desde quando está piorando, desde quando está fazendo reposição hormonal, desde quando teve algum quadro suspeito de Covid.
É por isso que eu queria dar uma amarradinha, uma alinhavada aqui com essa, para a gente fazer esse fechamento, sempre pensando em várias coisas que podem estar acontecendo. Tá bom, Juliana, querida? Com certeza. Exatamente. Nossa, Muito bom. adorei fazer essa live com você. Eu falo, no fim tá tudo certo. Se não deu certo é porque não chegou no fim. E tinha que ser hoje, tinha que ser com você. Que bom que deu certo. Muita, muita, muita gratidão de novo por ter aceito, viu? Obrigada, obrigada. Foi muito bom. A gente quer sempre informar as mulheres. Eu acho que a gente, essa missão vai ser nossa sempre. E quando quiser, a gente faz outra. Se todo mundo quiser, a gente fala de novo, porque eu acho que quanto mais informação tiver, melhor a gente vai ser. Com certeza. E quero agradecer também toda essa mulherada que ficou aí assistindo a gente, os homens também, né? Sim. Para que a gente possa ter esse restinho de noite aí de quarta-feira com um monte de ideias boas para fazer pela nossa saúde, tá bom? Um beijo, um abraço para vocês aí, Ju. Até uma próxima, viu? Um beijo. Encantadora Beijo. você. Amei. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.